Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro evento de diálogos inclusivos sobre EUDR. Convido agora o Lisandro Nakak, que será o mediador desse evento, para fazer uma abertura e também apresentar todo o evento. Lisandro. Bom dia pessoal, bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos, bem-vindas. Como a Beatriz já informou, estamos começando aqui o nosso diálogo, né, desafios da cadeia de valor da pecuária para atendimento, aí o DIAR, né? Hoje eu sou vice-presidente da Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável, gerente de projetos do Imaflora e vou mediar esse diálogo, que é um dos primeiros diálogos aí dentro de uma sequência de diálogos que vamos organizar pela mesa, junto com o nosso parceiro associado, né, o Solidariedade, né, ele é um membro da Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável, ele está nos apoiando na promoção desse evento. Então, vamos promover alguns diálogos inclusivos, serão 3 neste ano, começando com hoje, vamos ter um outro webinar em novembro, também tratando dessa temática do DIAR, e um evento presencial no Fórum da Pecuária Sustentável, dia 18 de dezembro, em São Paulo, junto com a Assembleia Geral Extraordinária da Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável. E o objetivo desses diálogos inclusivos, né, é coletar mesmo as principais percepções, entendimentos, os gargalos, as oportunidades relacionadas à implementação da regulamento de desmatamento da Europa, né? Nós tivemos aí, a gente tem essa oportunidade como Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável, trazer a diversidade de atores e elos que compõem essa cadeia, né, as partes interessadas diretamente, e dialogando com o governo, dialogando com representações da União Europeia, construir soluções colaborativas, né? Acho que a mesa tem esse propósito de ser um ponto de conexão, né, de criar atração e facilitar o processo de construção de soluções que atendam essa diversidade de entendimentos que temos em relação aos desafios na cadeia de maneira geral e hoje esse relacionado ao mercado. Tá? Bom, queria destacar que esse evento ele faz parte do projeto SAFE, que é Sustainable Agriculture for Forest Ecosystems, liderado pela cooperação alemã GIZ, com apoio da União Europeia e do Ministério Federal Alemão para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento, PMZ. Tá? Então, essa é a introdução em relação ao evento. Bom, então, hoje, esse primeiro diálogo, nós vamos abordar aí o que seriam os desafios e dúvidas, né, para o setor produtivo, para a indústria, que vão ser, que serão enfrentados, né, nessa implementação. Eu acho que esse é algo que já vem sendo, né, trabalhado há algum tempo, desde o anúncio aí da legislação no ano passado, em 2023, né, uma série de dúvidas, né, uma série de questionamentos. O semestre seria um semestre quente mesmo em relação a essa implementação, né? Em outros eventos, em outros momentos a gente viu essas questões surgindo, né? E hoje também, então, assim, além de entender um pouco os desafios, né, as dificuldades, as dúvidas, né, que o setor tem, a ideia também é a gente trazer um pouco de reflexão naquilo que vem acontecendo e que culmina na última semana com uma postergação da implementação da lei, mas já trazendo novos elementos, né? Daí acho que é até interessante a gente abordar, né, o que foi, qual que é a leitura, né, em relação a essa postergação, queria-se uma abordagem progressiva de acordo com a dimensão, tamanho da indústria, né, da empresa, mas a gente teve um processo, né, que começa com um posicionamento, uma solicitação do governo brasileiro via Ministério de Agricultura e Ministério de Relações Internacionais, Relações Exteriores, pedindo esse adiamento, depois também dentro do próprio bloco europeu, né, o Ministério de Alimentação e Agricultura alemão também fazendo essa colocação em relação ao adiamento da implementação, depois algum reforço por parte da Comissão Europeia, mas no fim a gente tem esse posicionamento da última semana, né? Eu acho que tem uma sensatez nisso de criar condições para que as cadeias envolvidas respondam, no nosso caso, a cadeia da pecuária. Bom, vamos lá, vou apresentar os nossos convidados. Primeiro eu queria fazer só uma consideração, né? A gente não conseguiu trazer representatividade aos painelistas, somos todos homens,
não conseguimos trazer, né, mulheres para estar nessa mesa, mas é uma dificuldade recorrente que temos no setor, né, mas eu acho que é importante fazer reconhecimento por parte da mesa brasileira de pecuária sustentável. Então, vou apresentar os nossos 4 convidados, o Alexander Borges Rose, né, depois você me corrige, Alexander, é diretor de Diálogo Agropolítico APD Brasil-Alemanha, cientista social, administrador e mestre em desenvolvimento sustentável, possui mais de 25 anos de experiência na cooperação internacional entre Brasil e Alemanha. Neste âmbito, atua nas áreas de cadeia de valor, agricultura, cooperação com o setor privado, assessoria, assessoria em políticas agropecuárias e ambientais, pagamento de serviços ambientais, bioeconomia, segurança alimentar, desenvolvimento econômico, ou seja, uma gama grande de áreas, né? E atuou na ONU, no GIZ, na TNC e no Ministério de Relações Exteriores da Alemanha e no setor privado. Também teremos aqui hoje o Bruno Meirelles Leite, né? Médico veterinário pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em saúde animal pela Universidade de Brasília, auditor fiscal federal agropecuário do MAPA, sendo atualmente o coordenador geral de produção animal da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Sustentável da pasta. Seja bem-vindo. José Pada, médico veterinário e gerente técnico do Sistema FamaSul Senar. Na sua gestão está o programa ATEG, Assistência Técnica e Gerencial do Senar do Mato Grosso do Sul, que tem um time de 15 colaboradores para atender mais de 10 mil produtores rurais em 15 cadeias produtivas no Mato Grosso do Sul. Também é responsável pelo DTEC, Departamento Técnico, onde um time de 15 colaboradores ocupa mais de 230 representações técnicas e políticas no Mato Grosso do Sul. Em defesa dos produtores rurais em diversas áreas, além de publicar mais de 96 boletins técnicos anuais. Tá? E, por fim, seja bem-vindo, Leonel Almeida, gerente de sustentabilidade do Marfrig, onde atua há 14 anos, formado em medicina veterinária pela Universidade de Uberlândia, é mestre em bem-estar animal na economia pela Unesp Jaboticabal. Tem mais de 23 anos de experiência no setor de proteína, em áreas como inspeção federal, compra de gado e sustentabilidade. É responsável pelo programa Verde Mais do Marfrig, que visa produzir de forma sustentável na Amazônia e no Cerrado, e desenvolveu metodologia de inteligência territorial para atender aos compromissos socioambientais da empresa. Possui amplo conhecimento em toda a cadeia de produção de carne, desde a vendação do animal até a comercialização. Bom, esses são os 4 panelistas desse diálogo, né? Todos com diversa e ampla experiência relacionada à cadeia da pecuária, relacionada às relações privadas, públicas e privadas, né? Mas cada um com a sua área de atuação. O diálogo a gente vai iniciar agora com uma rodada de 7 minutos com cada um dos nossos panelistas e depois a gente abre aí para fazer um debate com as perguntas que vierem da audiência, né, e trabalhando com os que estão aqui com a gente. Eu vou começar chamando o José Pada, né, do setor produtivo. Então, assim, né, a ideia é entender, né, a percepção dos produtores rurais em relação à UDR. Né, quais os principais desafios dos produtores em relação à possível implementação e quais dúvidas e possíveis impactos, né, analisados pela categoria. Então, de olhar um pouco aquilo o que já vem sendo percebido, né, e o que já vem sendo realizado. Então, assim, pergunta, né, quais são os principais desafios e dúvidas do setor produtivo em relação ao EDR, né? E aí, complementando, né, como é que o setor entende a implementação, né, como é que ele vê. Eu acho que é primeiro esse olhar daquilo que está chegando e depois a gente avança na discussão posteriormente naquilo que já está sendo feito. Bom dia, José. Bom dia. Bom dia, obrigado, Lisandro. Todos me escutam bem? Sim, ok, obrigado. Bom dia, Lisandro, bom dia a todos e parabenizar a mesa brasileira por esse evento, muito importante. E, bom, acho que essa resposta, Lisandro, eu vou tentar colocar em duas vertentes, né, em duas óticas. Primeiro, dizer que, em nome aqui do Mato Grosso do Sul, da FamaSul, dos produtores que nós atendemos, nós temos uma governança bastante eficiente aqui no estado, em termos de CAR, em termos de fiscalização ambiental, em termos de controle sanitário de trânsito de animais, devido a uma boa estruturação dos órgãos estaduais aqui, no caso, o IMASul, que é o nosso órgão ambiental, e o IAGRO, a IAGRO, né, que é a Agência de Sanidade. Então, quanto a isso,
a gente tem bastante respeito contra essas instituições, então nós acreditamos que temos uma boa governança aqui no estado quanto a isso. E entendemos que o Mato Grosso do Sul, por ser um estado não tão jovem em ocupação, né, diferente dos colegas, não sei se tem colegas aqui do norte, deve ter, com certeza, né? Pará, Rondônia, Amazonas, o Tocantins, o Maranhão, que são estados que estão tendo uma ocupação mais recente. Aí eu vou falar disso um pouco lá na frente. Então, o nosso estado, se você olhar assim, se fôssemos pensando em um bloco de países como a União Europeia, o Mato Grosso do Sul estaria, de certa forma, numa condição confortável, né? Porque já tem boa parte das suas áreas abertas, consolidadas, com exceção do Pantanal, que tem mais de 85% ainda em área nativa, e tem uma lei que permite, conforme uma série de restrições, né, mas permite que se faça a supressão de componente arbóreo e também de capim, trocar o capim nativo por capim plantado. Então, com exceção do Pantanal, o estado basicamente está consolidado, então o nosso olhar seria assim, bom, nesse caso não teremos grandes problemas. Entretanto, a hora que a gente olha a regra, a lei, vou chamar de norma, né, regra que a União Europeia trouxe, que estamos tratando hoje, nosso colega aí da Alemanha talvez vai ser o porta-voz, e aí eu não podia deixar de falar, Alexander, que a gente vê, tirando esse caso do Mato Grosso do Sul, a gente vê com muita ressalva, porque primeiro que o Brasil tem um Código Florestal, que foi amplamente discutido, né? Nosso ex-deputado aí, Aldo Rebelo, conduziu as discussões, foi um trabalho extremamente árduo de consenso no Brasil, e foi aprovado, e ele prevê a supressão vegetal legalmente no Brasil. Então, primeiro, nós temos essa governança federal no Brasil. E segundo, nós temos vários estados, aí eu já estou tirando o meu uniforme Mato Grosso do Sul e colocando como brasileiro, né, como pecuária brasileira. Aí a gente tem, como eu disse, Rondônia, Pará, Tocantins, Maranhão, são estados que estão tendo uma ocupação, um desenvolvimento recente. O que a Europa fez lá há 500 anos atrás, eles estão fazendo agora, nas últimas décadas. E é legítimo, porque o Código Florestal permite. Então, quando a gente vê uma regra dessa aqui, de certa forma, desconsidera ou sobrepõe uma lei federal aprovada, sancionada e vigente, a gente fica bastante preocupado. Mais uma vez, se você olhar talvez o centro-sul do Brasil, os efeitos não seriam tão agravantes. Se você olhar o Rio Grande do Sul, o Paraná, são estados, vamos chamar assim, velhos, né, que já estão consolidados. Mas em toda a outra parte do Brasil, a gente está colocando em xeque produtores que investiram em áreas, compraram, talvez venderam tudo que tinham para comprar, estão cumprindo a lei e, de repente, como se diz, né? Dorme de um jeito, amanhece de outro em relação comercial, né? Vamos dizer assim. Já não posso comprar seu boi, ou não posso comprar o seu bezerro porque você abriu área mês passado, conforme a lei. Então, isso nos preocupa bastante. E indo para o final da minha fala aqui, como que a gente... Quais serão os desafios? Bom, primeiro esse desafio geopolítico, né? Que já está posto. Eu não acho que o governo federal tenha feito assim, da vontade dele. Eu acho que foi uma pressão que o setor produtivo fez, e aí a gente está dentro dessa pressão. Eu incluo a FamaSul. Bom, falo em nome da... A CNA não está aqui, mas nós fazemos parte do sistema CNA e a gente pediu essa pressão porque é uma coisa que muito nos incomodava nesse sentido de geopolítico, vamos colocar assim. Agora, o desafio operacional, né, Lisandro? Você que atua mais lá no norte, eu junto com o Imaflora, assim, aí você sabe melhor do que eu. Cara, o desafio é imenso. Por quê? Nós temos uma estrutura fundiária brasileira extremamente complexa, nós temos muito mais pequenos e médios produtores do que grandes produtores, sistemas de gestão também, infelizmente, não tão avançados dentro das propriedades, o que nos dificulta muito saber da onde vem e para onde vai. Mas eu acredito, nós acreditamos nos órgãos e nas ferramentas que aí estão, mas com certeza seria um desafio muito grande
de equalizar tudo isso. Eu sei que lá no Pará existe um trabalho muito bem feito, o Boi na Linha, que vocês já estão lá há muito tempo, acho que já fez 15 anos agora, se não me engano. Mas é um case pontual, a gente tem que olhar o Brasil como um todo. Então, nesse sentido, eu vejo que o desafio é grande, mas talvez o maior desafio é essa questão geopolítica que muito, como brasileiro, como produtor, muito nos incomoda, porque nós atendemos a Europa há muitos anos, a União Europeia, inclusive o meu estado é grande fornecedor de cota Hilton, lista 3, e quando vem uma deliberação dessa, a gente fica preocupado, e vamos tentar achar o melhor caminho. Muito bom, José Prado, agradeço aí suas primeiras considerações, né? Eu acho que, de fato, né, tem desafios aí diversos e diferentes dentro da dimensão que é o Brasil, a complexidade que se aborda é importante. É até importante destacar, né, que hoje a pecuária que atende o mercado europeu, ela na Amazônia está se limitada ao Mato Grosso, né, que é um grande produtor. O resto dos outros 8 estados habilitados estão na região, na porção centro-sul do Brasil. Algo que também já acomoda um pouco a situação operacional, mas é importante isso que você traz da capacidade instalada, né, de conseguir atender em curto prazo essa determinação. E uma perspectiva também de restringir outros entes, né, federativos de estar participando desse mercado. E aí já para dar sequência aqui, né, você falou do TAC, né, os 15 anos do TAC, só para fazer uma correção, o programa Boi na Linha está acompanhando o TAC nos últimos 5 anos, né? A gente vem ajudando nessa implementação, mas isso é mérito, na verdade. Se tem algum resultado, o impacto é vinculado às empresas que lá estão operando, né? E então, abrindo aqui, dando sequência ao nosso diálogo, eu vou chamar o Leonel Almeida, né, para trazer um pouco a visão da indústria, né? E, novamente, né, entender aí as dúvidas, os seus impactos avaliados já pela categoria, né? E entender, novamente, quais são os principais desafios e dúvidas, né? E se a indústria já está preparada para responder às demandas da UDR. Bom dia, Leonel, sua vontade. 7 minutos. Bom dia, Lisandro, bom dia aos participantes todos, aos painelistas aqui. Obrigado pelo convite, para a gente poder expor um pouquinho como é que está a nossa perspectiva a respeito desse assunto, que ele está sendo tão demandado e tão tratado ultimamente aqui, porque, querendo ou não, de alguma maneira, em alguma instância, ele afeta todos nós que fazemos parte da cadeia pecuária aqui no Brasil, né? Evidentemente, essa legislação, ela não é uma coisa nova, o regulamento ele vem sendo discutido há algum tempo, mas ele tem se tornado muito mais intenso, né, essas discussões, essas colocações todas, mediante essa proximidade da implementação. E como você bem colocou no início, Lisandro, ainda que com essa nova posição que está sendo votada, ainda não temos essa definição concreta, mas está sendo votada pela Comissão Europeia de uma postergação, é algo que vai acontecer. Então a gente precisa realmente estar preparado. Essa postergação, o que a gente percebe é que ela pode ser algo interessante, do ponto de vista da empresa onde nós estamos aqui, da Marfrig, a gente mantém o mesmo ritmo para que a gente consiga entregar todas as informações, ou todos os modelos, todos os sistemas, com todos os dados, ainda, pelo menos como uma meta interna nossa, ainda até o final desse ano, que seria o plano e a data inicial da aplicação do protocolo, tá? E para que esse próximo ano, ou seja, esse período de postergação, que a gente possa utilizar ele como um aprendizado, né, ou como uma melhoria, como um aprimoramento de todas essas ações que são necessárias que sejam feitas. E aí aqui eu trago um pouco então dessa situação dos desafios que a gente tem, né? Eu acho que a gente precisa ver alguns pontos, como o Pado muito bem falou, existem algumas perspectivas geopolíticas, né, entre o que nós conseguimos oferecer de produto, mas existe também aquilo de como a gente consegue demonstrar que esse produto está ok, né? Um dos pontos dessa questão da UDR e da operacionalização dela vem, e como desafio, principalmente para a cadeia brasileira, é que, ainda que a gente saiba com todas as informações, e a gente pode falar aqui com a propriedade,
por conta do trabalho que vem sendo feito, de monitoramento da cadeia, participação lá no TAC da Amazônia, Boi na Linha, protocolo do Cerrado e demais protocolos que tem para essa questão do monitoramento socioambiental da cadeia, é que um dos principais desafios é como a gente conectar essas informações do falando da pecuária especificamente aqui, do boi, né. Então o boi ele nasce num local, ele pode ser movimentado para um outro, até que ele chegue à indústria. Então assim, como conectar esses dados é realmente ainda um desafio, uma vez que a gente não tem, né, um sistema oficial que permita uma consulta ou que permita um acesso que possa demonstrar, né. As iniciativas então que existem, consistentes, temos que reforçar aqui, mas elas são, iniciativas basicamente individualizadas. A gente não tem um trabalho desse. Então aqui nós temos, derivados da indústria da pecuária, temos a indústria do couro, tem a indústria do insumo, tal, então elas dependem também dessa informação. Então, como conectar tudo isso se a gente não tem um sistema único, né, que permita essas informações? Uma vez que se permite essas informações, ou seja, esse é um dos primeiros desafios, o outro desafio existe também de algumas inconsistências, aí entra um pouco na questão, de novo, geopolítica, que é como que essa legislação está sendo colocada. O Padua também bem colocou aqui, eu vou usar as informações e as palavras dele. Às vezes existem uma colocação de que dentro da UDR, dentro do próprio regulamento, é colocado que os países devem respeitar suas legislações, tá. Isso é em parte sim, mas em outra parte não, uma vez que coloca uma obrigatoriedade, um critério para desmatamento, que não necessariamente é o que a legislação, do país tem, aplicado, como o caso do Código Florestal. Ou seja, uma vez que ele coloca que o desmatamento é um desmatamento zero a partir de determinada data, então, independentemente de qualquer legislação, ele está aplicando uma regra que está sobrepondo a legislação nacional. Hã, um outro ponto, sobre isso, né, é que essa situação de aplicar esse tipo de regramento para a cadeia toda, ela acaba reduzindo um pouco, ainda que na maioria, da cadeia de produção, ela esteja totalmente adequada a todas essas exigências da UDR, né. Então se a gente pegar, hã, nós fizemos um levantamento inicial dentro da nossa cadeia de fornecimento aqui, tá, e nós temos, grosso modo, tá, 70% da produção, ela está totalmente aderente com todos esses quesitos, inclusive desmatamento zero, tá. Onde que isso traz um pouco mais de complexidade é exatamente essa conexão do que se tem para fornecimento indireto ou para fornecimento prévio àquele animal que chegou na indústria. Ou seja, em algum momento esse animal que chega na indústria, ele está ok daquela propriedade, mas lá atrás ela pode ter tido algum tipo de não aderência a algum desses critérios. Consequentemente, aquele animal acaba sendo, impossibilitado de ser exportado dentro desse regramento pela União Europeia. E por fim, falando dessa parte mais, operacional, mais nossa aqui, não necessariamente da UDR, é que essa situação da da de levar esses dados para a União Europeia, ele traz um impacto que gera um medo maior dentro da cadeia brasileira, que é a consequência se por um acaso algum desses quesitos não forem, atendidos, que é uma multa em cima daquele importador que consequentemente vai vir em cima das empresas, tá. Porque a consequência não necessariamente mais desastrosa é a multa, mas a consequência mais, danosa para tudo isso é a não clareza de qual é a regra, né. Qual é a regra do desmatamento, qual é o sistema que vai ser utilizado, qual é a condição. Existe uma colocação de que, são áreas florestadas, mas o que é área florestada que a Europa entende e que o Brasil possa entender, para que esse alinhamento de conceitos, esse alinhamento de critérios, esse alinhamento de práticas, estejam muito claros para que seja realmente avaliado da mesma maneira, tanto por quem está produzindo, quanto por quem está adquirindo esse produto lá na Europa. Então, esses ajustes é o que a gente entende como sendo positivo para que seja feito agora nessa prorrogação, tá. E, agora sim eu finalizo, a gente tem que lembrar também que existem ainda, do lado da própria, União Europeia, do lado da própria comissão, da plataforma para fazer essa gestão da UDR, que são limitações técnicas que eles têm lá. Então hoje a gente sabe que não tem
uma plataforma que ela aceite volumes de dados em massa, existe um determinado formato de arquivo para ser enviado, né? E também existe uma limitação, tanto no tamanho desses arquivos, ou seja, se você está mandando uma carga daqui para lá, você pode mandar um número X de informações ali. E o que se faz com a informação que é parte daquele produto ou parte daquela carga e que não coube naquele formato. Então, são limitações técnicas que a UDR ainda não tem ela solucionada. Acredito que vai solucionar, mas ela hoje ainda está presente. Tá? E, novamente, e o formato e volumes de carga para essa plataforma também não está colocado. Hoje precisa colocar um dado lá praticamente individualizado. Num abate que você tem 40 propriedades, 50 propriedades durante o dia ali, isso já fica limitado. Né? Então, esses ajustes ainda vão precisar ser feitos e o que a gente acredita é que podem ser melhor corrigidos com essa decisão que a gente entende bastante sensata de aplicação da UDR. Mas finalizo por aqui essa primeira fala e fica à disposição Ótimo. aqui também para qualquer questionamento. Não, maravilha, Leonel. Obrigado aí pelas suas considerações. Eu acho que você traz coisas aí que é importante, né? Inclusive como pode ser oportuno, né? Fazer essa postergação em termos de gerar essa capacidade, né? Que a gente falou um pouco na fala do Zé Pada também. Inclusive trazendo as limitações estruturais, né? Tanto de análise, recebimento de informações, análise para depois poder tomar uma decisão, inclusive de conformidade das cargas, né, que forem recebidas na União Europeia. Vamos explorar mais só, que eu acho que o que está emergindo, né, que a gente tem que ter meios, né, de evoluindo e progredindo. A gente tem um tempo aí, um futuro que está mais próximo, tem que eliminar dúvidas em relação aos instrumentos e critérios e conceitos, né, e aí evoluir para a implementação dessa legislação, mesmo considerando que esse aspecto que o Pado traz sobre a existência de legislação ambiental no Brasil. Eu vou levar agora a nossa conversa para o Bruno Leite, da SDI, da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, que desenvolve inovação, para trazer um pouco da visão do governo, entendendo, né, o mapa, os principais partes interessadas e preocupadas em relação à implementação dessa lei, porque é ali que as coisas vão ser as condições podem ser criadas, né, dentro da perspectiva de governo, né? Então também de olhar, de trazer, né, nessa visão de governo, quais são os impactos já analisados pelo mapa em relação a isso e as ações, né, para mitigar esses possíveis impactos, né? Eu acho que quando fala em geopolítica, dessa preocupação em nos protegermos, né, em relação a essa legislação, tem um aspecto que o efeito positivo que pode ser ordenamento, redução, desmatamento, tem um aspecto importante que é a questão de produção agropecuária, mercado, né, e que o Ministério da Agricultura tem responsabilidades aí em fazer aí análise, entender o tamanho disso e propor ações de investigação. Então, Bruno, por favor, né, já tem essa análise dos impactos, né, e quais são as ações de mitigação que o mapa vem realizando? Obrigado. Bom dia a todos. Me escutam? Todos me escutam? Não? Sim, Sim? escutando. Perfeito. Bom, primeiramente agradecer aí a mesa brasileira e os parceiros aí pelo convite, né? Cumprimento aí o Lisandro e na figura dele os demais painelistas aí. E do ponto de vista do governo federal, acho que foi até a ordem ficou muito boa aí, pegando as palavras aí da FamaSul e do grupo de frigoríficos do Marfrig. Existem várias questões aí que foram colocadas e que fazem todo sentido. E eu queria levantar uma outra, que é a questão de que essa legislação ela inova, né, em alguns pontos que a gente ainda não sabe claramente como que vai acontecer, porque ela não é uma legislação para governos, né? Ela não é legislação para países, né? Então nós que estamos ali habituados a tratar de aberturas de mercado, de carga retida, certificados sanitários, na hora que a gente encontra uma legislação dessa, o caminho não está claro qual vai ser, porque ela é uma legislação europeia aplicada a um europeu.
né? Ela não está falando para nós. O europeu lá, o importador que vai ter que fazer a classificação de risco e vai ter que, né, fazer todo o trâmite, pedir para o seu exportador comprovar. E se der uma divergência ali na classificação, quem que reclama para quem, né? Então, assim, dentro do governo e dentro dos outros países, existe esse debate de qual que é o papel dos estados nessa discussão, porque nós estamos falando de uma coisa que é basicamente entre mercados, isso não é uma barreira comercial, teoricamente, estrito sensu, né? É uma nova geração, eles falam, não é minha área de atuação, mas é o que o pessoal vem falando, né? Desse desafio aí de como vai ser o papel dos governos ali, como trabalhar isso, já que é uma legislação basicamente entre os privados. Um segundo ponto, que tendo em vista que ela está aí, que a gente está discutindo, o governo federal se posicionou contra, pediu mudanças, pediu adiamento. Justamente uma das principais causas é não respeitar a legislação nacional, né? Porque nós temos, como o colega da FamaSul colocou, nós temos uma das legislações mais rígidas do mundo, né? Então, isso é um ponto de preocupação nossa. Mas ela, por outro lado, ela trouxe também uma obrigação para as cadeias produtivas, que é a sua integração, né? E nós sabemos que isso não é uma dificuldade só da cadeia da carne, as demais cadeias produtivas também têm problemas para integrar os diversos elos, né? Então, aqui a gente sabe que produtor pensa uma coisa, frigorífico pensa outra, geralmente eles, né, têm as divergências por causa das relações comerciais. Então, isso é uma dificuldade que trouxe para os setores produtivos, fazer essa integração. Porque se fala muito da rastreabilidade, mas, por exemplo, desde que foi feita a lei da rastreabilidade lá, o senador Caiado, há previsão de rastreabilidade para critérios não sanitários, para critérios socioambientais, por exemplo, que seriam protocolos privados, que dependeriam basicamente da articulação da cadeia produtiva para promover esse tipo de rastreabilidade. Mas se a gente for lá que hoje está sob responsabilidade da CNA a gestão desses protocolos, existem muito poucos animais e muitas poucas propriedades fazendo parte desse sistema. Então, ou seja, não houve uma evolução como se previa lá quando foi feita a lei, né? Então, isso é um desafio que agora nós estamos tendo que enfrentar, como o colega do Marfrig colocou, como que a gente vai colocar a informação das propriedades no boi, né? Então, isso é um desafio que nós estamos enfrentando. E tudo isso eleva o custo, né? Nós não podemos esquecer disso. O frigorífico vai ter um custo maior, o produtor vai ter um custo maior, esse produto que chegar lá vai ter um custo maior e ele vai ter aceitação ou não vai ter aceitação, né? Por esse aumento de custos, né? Então, isso é uma coisa também que preocupa, né, o governo pensar nesse custo que vai ser gerado para atender essa legislação. E um terceiro ponto que a gente tem que lembrar. Alô? Oi. Desculpa, achei que tinha falhado aqui. Que eu acho que tanto os dois painelistas anteriores falaram, que é a falta, talvez, de transparência ou de maturidade do europeu, da União Europeia, para exigir essas regras todas que estão sendo trabalhadas de maneira. Cada cadeia está procurando resolver o seu problema de determinada forma, e nós não sabemos exatamente quais são as regras exatas, o que vai ser cobrado. Porque se nós tivermos uma regra igual a gente tem numa negociação sanitária, é isso, pronto, a gente resolveria. Mas hoje está muito ainda num perguntas e respostas, numa vamos ver como é que vai ser. Então, assim, a gente não tem essa clareza do que vai ser. E nós estamos trabalhando aqui com milhares de produtores brasileiros, né, nas 7 cadeias aí afetadas. Então, isso envolve custo, isso envolve mudança de logística, isso envolve várias coisas. E o governo tem essa preocupação de falar assim, olha, cadê as respostas para isso? Nós estamos fazendo isso tudo, mas é muito um tiro no escuro em alguns casos, né? Então, como preparação, o governo também viu que diversos produtores rurais poderiam ficar excluídos também
desse comércio, né? Porque começou a surgir aí um mercado de certificações privadas, né? Então, determinados produtores, hoje a gente está falando da cadeia da carne, nós pegamos lá um produtor de bezerro, né, que às vezes é um pequeno produtor e está lá no Pará, está lá em Rondônia, mas às vezes esse bezerro vai ser terminado num confinamento lá em Goiás, que vai para a Europa. Então, esse produtor de bezerro não sabe que ele exporta para a União Europeia. Ele está vendendo bezerro para alguém que vai comprar ele ali. E agora ele vai ter um custo. E agora pode ser que chegue uma certificadora e ele tenha que fazer um papel de certificar ali. Então, hoje a gente está desenvolvendo, né, como muitos aqui conhecem, que é a plataforma Agro Brasil Mais Sustentável, que é uma tentativa de dar uma ferramenta, oferecer uma ferramenta para o setor produtivo, para que ele possa demonstrar, de livre e espontânea vontade ali, ele é voluntário, para que ele possa demonstrar o seu status socioambiental, de acordo com a legislação nacional, um recorte mínimo da legislação nacional, muito inspirado no TAC da carne. E se ele quiser atender um mercado mais exigente, no caso a União Europeia, o banco de dados já vai estar lá, já vai estar tudo integrado, são informações públicas, são informações desse próprio produtor, que em algum momento ele já depositou em algum órgão de governo, ou ele já foi fiscalizado, ou ele tem as suas imagens lá, que vai ser disponibilizado para ele e ele pode escolher o mercado que ele vai querer acessar de forma voluntária, já que nós estamos falando aqui de não é uma certificação oficial, porque isso não é uma legislação que exige uma certificação oficial. Acho que essa definição também tem que ficar claro para todos, que o governo ele entra nesse assunto para tentar solucionar, oferecendo algumas ferramentas para que as cadeias produtivas possam trabalhar ali com mais tranquilidade, ter uma ferramenta gratuita, principalmente para o produtor rural, né? Que às vezes dispõe de menor recurso do que talvez um trader internacional. Bruno, só para controlar o tempo, peço que você conclua em 1 minuto. Perfeito. Obrigada. Então, assim, além dessa batalha geopolítica que está sendo tratada, em especial pelo Ministério das Relações Exteriores, que também está coordenando essa resposta internacionalmente, nacionalmente a gente está tentando desenvolver uma ferramenta que permita não só para atender mercados mais exigentes, mas também para que o produtor possa ter lá o seu nada consta, que ele está ok para quê? Buscar outros benefícios, né? Então, é uma ferramenta gratuita que a gente pode estar trabalhando aí para atender determinadas questões de mercados mais exigentes. Bom, pelo tempo é isso. Obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado, Bia, por fazer a solicitação para a conclusão, para a gente poder dar sequência aqui. Eu acho o governo, né? Acho que a questão da plataforma Agro Brasil Mais Sustentável, né, é uma forma de criar estruturas que permitam a gente ter esse processo de conexão, de unificação, e algo que possa ser universal, né, um pouco já trazendo, inclusive, aquilo que o Leonel já colocou, né, dessa necessidade de conectividade que você também apontou. Bom, para dar sequência, vamos falar com o Alexander Rose, da Diálogos Agropolíticos do Brasil e Alemanha, né? Aí para trazer um pouco da perspectiva da União Europeia, né? O Alexander está há muito tempo, né? Conhece muito o Brasil, está nesse processo de promover diálogos, né? Acho que é parte da sua trajetória, né? Mas de entender, né? Como é que a União Europeia enxerga essa cooperação com o Brasil para garantir a implementação, né? Então essas dúvidas que o Bruno trouxe, né? Que o José Pardo, o Leonel, né? Como a União Europeia está vindo para tentar a cooperar, né, para garantir a implementação do ODR, né, e as conclusões dos diálogos realizados pela APD, né, referente à implementação do ODR no Brasil nesses últimos anos. Alexander, a palavra é sua. Muito obrigado, Lisandro. Bom dia a todos e a todas. Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, Mesa Brasileira. Eu vou me apresentar rapidamente. O Lisandro já falou. Meu nome é Alex. Eu represento a iniciativa Diálogo Agropolítico Brasil-Alemanha, que é uma cooperação técnica internacional entre o Brasil e a Alemanha. Do lado da Alemanha é o Ministério de Alimentos e Agricultura da Alemanha, BML, e do lado brasileiro, o MAPA e o MDA fazem parte dessa configuração. E isso é bem interessante porque esse projeto tem como foco realmente gerar compreensão
e intercâmbio técnico, político, científico. Então, permite que um lado entende melhor o outro. Esse projeto especificamente me permite também dialogar e conversar com os dois lados e trazê-los à mesa. Um dos nossos eixos de atuação aqui no diálogo agropolítico é justamente cadeias de valor livres de desmatamento e sistemas de rastreabilidade. Então, estamos trabalhando com EUDR desde o ano passado, né, quase 2 anos já, e ao longo desse tempo temos promovido vários eventos, né? O Lisandro participou em alguns eventos, tanto online quanto eventos físicos, inclusive uma cúpula grande, cúpula Iguaçu, junto com os colegas de Uruguai, Argentina, pessoal da União Europeia, pessoal do Ministério. Isso talvez seja um grande diferencial dessa iniciativa, de juntar esses atores, a Biov, a BIEC, governo brasileiro, governo da União Europeia, governo da Alemanha, e como que isso vai ser operado. Então, eu convido a priori todos e a todas a dar uma olhada no nosso site, apdbrasil.de. Temos publicado bastante a respeito da pecuária e a respeito da EUDR. Uma polêmica que descobrimos são as consultas, né? De um lado, escutamos muito, olha, não fomos consultados, iniciativas como Boi na Linha, moratório do soja, fugindo um pouco da pecuária, não foram considerados. E, de outro lado, a União Europeia diz, não, houve 2 anos de consultas intensas. Então, ouvimos 2 opiniões totalmente diferentes. Um lado acha que houve consulta, o outro lado acha que não teve consulta, não foi considerado que já existe em termos de sustentabilidade. Para o UE, o Brasil tem uma importância enorme, principalmente em termos climáticos, né? Pela maior floresta, pela biodiversidade, então tem um olhar muito crítico, uma importância, uma relevância de repente maior do que em outros países. Que a norma, a regra, não está perfeita, ficou muito claro ao longo desses 2 anos de discussões, de debates, né? Existem grandes riscos que foram detectados, né? Riscos de deslocamento, por exemplo, de um desmatamento de uma região para outra. Alguns dos meus colegas aqui no painel já falaram, o Leonel falou da parte operacional. Isso talvez seja o mais crítico, né? Quando juntamos em Iguaçu os 2 lados, inclusive a pessoa responsável da EU para o sistema, ficou nítido que o sistema não está pronto. O sistema operacional, né? Foram as perguntas, mas quais documentos? Quantos documentos são? Qual é o sistema? Como faz o upload, né? Como que seria isso, né? E o importador em Hamburgo, em Rotterdam, ou é a Biova, né? Ou a BIEC aqui no Mato Grosso, quem faz o quê? Então, muitas perguntas abertas ainda. Eu acredito que isso seja também o maior motivo do adiamento, né? Que foi o Brasil que pediu, mas não só o Brasil. O próprio ministro da Agricultura da Alemanha, o meu chefão, pediu também adiantamento junto à União Europeia. Vários outros países também, Itália, Áustria. E vamos lembrar que a lei realmente vale para todos, né? E principalmente também para os europeus, os fornecedores, né? A produtora da Romênia, da Bulgária, da Polônia. E lá trata-se especificamente de agricultura familiar. E uma das questões, o Bruno mencionou também na sua fala, é o risco da exclusão, né? Da exclusão do pequeno produtor. Para a Mafric é uma coisa, né? De lidar com uma parte operacional, com uma documentação, com uma parte jurídica. Para uma cooperativa que tem 1.000, 2.000 produtores e cada um tem que fornecer a documentação, já é um risco muito maior. E se me permitir fugir um pouco da pecuária, né, e indo para outras cadeias, cadeia do cacau, por exemplo, né, a questão vai ficar, ou do café, vai ficar mais complicada ainda. Na parte da pecuária, de repente, o mais complicado seria a gestão do animal mesmo, né, que realmente pelo tempo de abate ficaria difícil fazer a lei valer agora. Então, as conclusões foram praticamente isso. Precisamos de um tempo maior de transição, porque transição não foi prevista. Quando foi chancelada ou iniciada a lei ou a norma EUDR, não estava previsto uma
um tempo de transição. Então, ficou muito claro que precisamos de um tempo de transição, precisamos de estabelecer um sistema, Leonel, você falou muito bem, operacional, um sistema que aguenta tudo isso, que funciona, e, claro, não me lembro quem foi, acho que foi o Bruno, né, do custo, né? Vai ter um custo, né? E ninguém sabe por enquanto quanto vai custar. Queria finalizar minha fala com a origem dessa norma. É praticamente a população da União Europeia fez um manifesto ou pressionou os seus governos que não quer contribuir com sua compra no seu supermercado, na esquina, com desmatamentos adicionais. Aí o consumidor tem pouco poder, né? Você pode fazer a compra ou não no mercadinho onde ele mora. Então, houve uma pressão muito grande e o resultado dessa pressão populacional foi a EUDR. E agora estamos praticamente lidando com a norma em si, com a parte técnica e as melhorias, né? Mas a origem é isso. E no caso do Brasil, sabemos que a maior parte da carne brasileira fica no Brasil mesmo, só uma pequena parte é exportado, mas a população também, o país tem compromisso de desmatamento zero para 2030, de acordo com o Acordo de Paris, e o governo está muito firme nessa linha. Então, acho que são pautas, são agendas que têm sinergia, que se alinham, e só precisa melhor apurados. Eu vou parar por aqui para não repetir o que meus colegas já falaram antes. Tá ótimo, Alex. Obrigado pelas suas considerações, né? Eu acho que o objetivo aqui é esse, né? A gente entendendo e acomodando e ver como é que podemos, né, contribuir para que esse processo de transição que agora possivelmente pode ser confirmado. O Leonel lembrou bem na sua fala, né? Não está aprovado, né? Mas é uma intenção, consiga criar, de fato, né? Resolver essa questão dos entendimentos divergentes, né? De que tem consulta, não teve consulta, mas construir, pavimentar caminho. E é importante você traz, né? São desafios diferentes para cada uma das cadeias, né? De fato, possivelmente a rastreabilidade é um ponto importante da cadeia da pecuária que tem que ser abordado. Eu vou direcionar agora umas perguntas vindas da audiência, né? Ela tem algumas vão ter direcionamento, mas eu queria deixar todos à vontade para fazer suas considerações, sentindo-se a necessidade, tá? Poder fazer assim a consideração, levantar a mão, pede a palavra. Mas eu vou começar com a pergunta do John Lunes, da FGV do FAPESP. Tem uma dúvida sobre o que o Leonel falou sobre falta de sistema autorizado que conecte os dados e informações da cadeia, né? O uso de softwares, ele cita aqui a AgroTools, mas tem outros, né? Não resolve isso um pouco, né? Ele pede para você elaborar um pouco mais sobre quais dados ficam desconectados, né? Qual seria um sistema ideal para perspectiva sua perspectiva, mas do setor. Uhum. Não, tá bom. Boa pergunta. Eu acho que ela traz um pouco da série de dúvidas que às vezes aparecem nessa questão de conhecer os elos, né, e as etapas da cadeia pecuária aqui no Brasil. Tá? Essas ferramentas, como ele citou aí da AgroTools, ou ferramentas de geomonitoramento, ela tem uma importância fundamental de tudo isso, que é para realmente evidenciar, né, através de imagens, através de evidências, através de informações concretas, de qual é o status daquela área, ou seja, daquela propriedade, em termos dos critérios socioambientais. Nós estamos falando de desmatamento, então o desmatamento ele ocorre em nível geográfico, ele não ocorre dentro do boi. O boi está lá na área, mas é o desmatamento que a gente precisa evidenciar. E aí eu conecto aqui a fala do Bruno, né, que ele colocou aí, às vezes o produtor do bezerro, né, não sabe no futuro se aquele animal será ou não enviado lá para a Europa. Então, é essa conexão que eu menciono. Esse bezerro que ele pode nascer numa propriedade, por mais que uma ferramenta de geomonitoramento tenha análise dessa propriedade ou desse espaço, como conectar esse animal depois com as próximas fazendas por onde ele passar, tá? E aí essa questão da pergunta, qual o modelo ideal? Atualmente, e aí para falar também, de novo, no âmbito dessas discussões colocadas aqui, a gente tem uma percepção de que a plataforma Agro Brasil Mais Sustentável vem solucionar isso de uma maneira assim fundamental.
porque ela traz a questão do banco de dados, ela traz essa questão da possível conexão e também ela traz essa possibilidade de evidenciar como está o status ou como esteve o status daquelas áreas, daquelas propriedades. Então ela conecta tanto o animal passando por essas áreas, quanto a informação das áreas num resultado final, que é se esse animal e se essas áreas estavam ou não de acordo com algum protocolo. Tá? Então acho que essa é a principal mensagem, essa é a principal informação, talvez, para a gente trazer aí para o John, se não me engano, que você mencionou, Lisandro. Tá? Então, acho John, que isso. o animal, Não. hoje a questão da conexão é conectar os locais por onde esse mesmo animal passou ao longo da vida dele e poder fazer a análise, que aí sim entram as plataformas de geomonitoramento para fazer essa checagem. Tá? Bem colocado, Leonel, porque uma coisa é o geomonitoramento ou monitoramento, né, que é o status daquela propriedade, que pode ser qualquer uma propriedade no Brasil, né? A outra coisa é você conseguir conectá-las ao longo da vida daquele específico animal ou daquele lote de animais, quando você Exatamente. vai ter que fazer uma comunicação junto ao importador, né? Eu Exatamente. queria, Isso, só sim, uma complementação, Lisandro, assim, a gente tem algo adicional na pecuária que quando a gente compara com outras commodities, que são commodities, por exemplo, um café, que em sua maioria ou sua maior parte do processo, essa commodity ela tem menos movimentação entre propriedades, né. Então, esse desafio com a pecuária, ele é maior, porque existe maior movimentação e também existe um tempo muito maior. Nós estamos falando de animais com uma média de 36 meses versus, numa soja 120 dias da produção. Então, isso daí traz esse desafio maior que é importante que a gente considere para atendimento de legislações como a UDR ou qualquer outra que venha solicitar, demandas semelhantes. Leonel. O Bruno trouxe, né, essa questão da especificidade de cada uma dessas cadeias que hoje estão dentro do escopo da UDR, né? E aí essas complexidades elas também se extravasam, vamos dizer assim, no desenvolvimento da plataforma, né, Bruno? Então, assim, mas pensando na pecuária, né? Porque, assim, interessante, quando você fala do grão de café, ele vai misturar muitas vezes lá na qualidade, né? Quem vai operacionalizar ali para gerar um blend de café, né? É uma outra realidade, é dentro da indústria do benefício. Mas, Bruno, o que eu queria direcionar para ti essa questão, né? Para entender como que a plataforma que está em desenvolvimento, né? Vai considerar a questão da análise do monitoramento da propriedade, trazer os seus atributos sociais, ambientais, né, de produção, e o aspecto da conexão em relação no caso da pecuária, aos animais. Como é que está sendo idealizado, mesmo entendendo que tem um processo em desenvolvimento? Bom, Lisandro, Leonel, então, a plataforma, ela vai. Hoje, a gente já tem, por exemplo, para o Plano Safra, que vai começar 2 de janeiro, a gente já tem, por exemplo, a capacidade de todo produtor rural que entrar lá, ele ter a condição de saber a sua situação. Esse dado é privado, é dele, esse dado não é compartilhado com ninguém, mas ele vai ter em um mesmo lugar, se ele está lá, se ele está ok com a questão do Código Florestal, se ele está com o CAR, não quer dizer que o CAR está ativo ou não, quer dizer, se o CAR está ativo, se ele está pendente, vai ter lá se ele está. Todos aqueles critérios que estão ali, basicamente, no TAC, sobreposição com unidades de conservação, terras indígenas, quilombola. Então, assim, essas informações básicas que hoje o setor já está acostumado a tratar, elas vão estar no mesmo lugar disponível para o produtor. Para ele, essa informação não é compartilhada com ninguém, a não ser que ele queira compartilhar isso com alguém. Então, por exemplo, no caso do Plano Safra, hoje nós temos protocolos de boas práticas agrícolas, produção integrada e produtos orgânicos. O produtor pode fazer essa qualificação. Se ele está dentro de um desses protocolos, ele pode mandar isso lá para o banco para ter o desconto de 0,5% no Plano Safra, né? Então, hoje a gente já tem isso. Com relação ao atendimento de mercados, no caso da União Europeia, e no caso da pecuária, quer dizer, a nossa intenção era, se nós tivermos um trabalho de sistema de identificação individual, era muito fácil a gente conectar as coisas ali diretamente. Hoje, o que está sendo estudado
com alguns estados é de se fazer essa avaliação com base no trânsito dos animais. Mas aí eu repito, isso depende do banco de dados e é uma informação que só o produtor vai ter acesso. Quando isso for repassado para elos seguintes, vai sair só que aquele produtor está ok ou não, e se ele quiser que essa informação saia, né? Então, assim, não há um risco de mostrar as redes de contato, mostrar a história, nem nada. Mas isso é uma coisa que ainda está sendo discutido com os grupos de trabalho. A CNA está no grupo, a BIEC está no grupo, né, o próprio Imaflora, a gente ainda está vendo a melhor possibilidade de se fazer essa ação. Existe uma grande dificuldade quando a gente não tem um sistema individual, que é de você ter um sistema em tempo real que mostre a movimentação dos animais, né? Porque hoje nós temos a PGA, mas a PGA ela não está uniforme para todos os países, para todos os estados, né? Então essa conexão, por exemplo, que é uma ideia que está sendo ventilada, teria que ser estado por estado. Então talvez tecnicamente isso não seria viável no primeiro momento. Mas existem as possibilidades, sim, de se fazer essa avaliação, sempre pensando que o produtor é o elo principal disso. É ele que entra, é ele que vai solicitar as informações, tudo no mesmo momento. Para chegar lá na frente, essa informação está atendendo ou não atendendo, dependendo do que a cadeia produtiva escolher fazer com essa informação. Maravilha, Bruno. Eu acho que o que você traz aí é um pouco da questão do protagonismo, né, do produtor, porque no fim do dia a plataforma ela é feita para o produtor, primeiro momento, né, e ele fazer o upload das informações. Então, elas já estão lá, né? Ele vai usar aquilo Elas já para estão lá, isso. qualificar. E se vocês me permitem, então, mais um comentário nessa linha. Se a gente pensar nessa legislação da União Europeia, nós temos essa batalha geopolítica, nós temos essas dificuldades, mas eu acho que nós também aqui no Brasil não podemos perder de vista a oportunidade que isso é para as nossas cadeias produtivas. Sabe, aquela questão de se fazer uma limonada desse limão, né? Não sei como é que é a expressão, mas se a gente pega outros países, a questão de posse da terra, a questão de ter legislação ambiental. Hoje nós temos como o colega da FamaSul falou, hoje nós temos uma legislação ambiental que é uma das mais rígidas do mundo. Nós temos CAR. Então, assim, nós temos uma possibilidade também de sairmos na frente de muita gente em determinados mercados, né? Nós estamos falando aqui da pecuária, que é um pequeno, mas outros mercados como cacau, como café, a gente tem um diferencial comparativo que a gente pode aproveitar isso em nosso favor, sabe? Então, talvez a ideia até da plataforma de colocar isso como, olha, eu tenho condições, sim, todo mundo sabe que a maior parte dos produtores está ok, né? Então, isso não é uma novidade. Então, assim, eu acho que nós temos que pensar também que nós podemos sair na frente em várias coisas. Nós temos, como a foto ali atrás do Leonel ali, cara, nós temos o tamanho de 4 Holandas aqui no Brasil em termos de sistemas integrados, sabe? Então, assim, nós temos um potencial grande que a gente pode se diferenciar aí e então a gente sair um pouco da defensiva e ir para o ataque, colocar os nossos padrões. Não é todo mundo que tem um INPE que monitora desmatamento desde 1988. Então, quem mais tem condições de colocar para europeu falar como é que se monitora desmatamento é um país como o Brasil, que tem isso na agenda desde a década de 80, sabe? Então, assim, nós temos uma capacidade operacional e uma questão aí, por exemplo, carbono, o setor da pecuária, da agropecuária, é um dos que pode sequestrar carbono. Se você pegar a indústria só vai diminuir, mas sequestrar, ser net zero, ou ter crédito, é o setor produtivo primário. Então, assim, nós temos uma vantagem competitiva que eu acho que a gente ainda está explorando pouco, sabe? Não, muito bem, Bruno. Eu ia fazer uma pergunta para o Zé Pada, mas ele levantou a mão, já reagiu à sua fala, Bruno. Zé Pada, fica à vontade aí para fazer suas considerações. Lisandro, mas pode fazer, aí eu tento responder a sua e A minha pergunta é em relação a essa questão que eu falei do protagonismo que a plataforma traz, né, em relação ao produtor. Porque aí, no fim do dia, é o produtor que vai usar aquela plataforma, primeiro, ele que vai movimentar, né?
essa questão que o Bruno falou, né, de você, da informação que segue adiante, ela vem selada, protegida, conforme ou não conforme, não interessa o que a cadeia vem atrás. Estou tentando fazer exercício aqui, tá? Para entender o nível de transparência que gera alguma segurança para o setor produtivo, sabe? Eu acho que a plataforma, ela depende, né, da atuação do setor em fazer o seu uso, né, para gerar os seus benefícios dentro de uma agenda de voluntária, né? Então, assim, quais que são os níveis de transparência que gera essa condição positiva ao setor? Mas aí faço sua reação também, Bruno. Ok. Bom, Lisandro, como eu comentei na minha primeira fala, eu acredito que a gente tem boas ferramentas e boas estruturas de governança para dar essa transparência e garantir essa origem. O Leonel sabe, não só a Marfrig, a Minerva, o JBS, eles estão super criteriosos hoje em dia, a gente sabe disso. Eles estão usando ferramentas super robustas para fazer verificações do CARD, da vida inteira do produtor. Então, assim, é muito difícil algum fornecedor não passar por um crivo muito criterioso, principalmente aquelas plantas CIF que exportam. Então, eu acho que isso já está em andamento, como eu disse. Eu acho, e aí reforçar a minha fala ao colega Alexander, e acho que ele já está no Brasil há um bom tempo, e eu conheço alguns colegas também da APD, que tiveram aqui, inclusive, comigo. O Holland esteve aqui, viajou com a gente aqui, conheceu o Mato Grosso do Sul, e conversei muito com o Holland. E ele sabe, assim, o europeu, vamos dizer assim, o europeu que conhece, que veio, que sabe um pouco da América do Sul, ele sabe como as coisas funcionam. Eu não sei se o cidadão europeu sabe, naturalmente não, mas, cara, a gente tem coisas muito robustas aqui rodando e acontecendo. Mas eu insisto, e aí vou fazer o contraponto ao meu colega aí, Bruno. Bruno, o ponto é assim, não é questão de ser reativo, é que a Europa sempre foi, e pelo menos ao que parece vai ser ainda por um tempo, a referência global de regra, de comportamento, de tudo, né? Ela sempre é a vanguarda das normativas. Se ela traz uma normativa dessa, entendemos que logo mais, logo menos, o mundo vai começar a achar que, ou entender que esse é o caminho. Isso nos preocupa, porque, volto a dizer, os países têm a sua soberania nacional, têm as suas legislações. E aí, eu não estou aqui dizendo que o errado tem que ser excluído, com certeza, tem que ser excluído, mas os frigoríficos já estão fazendo isso. E a própria lei brasileira já tira essa turma ilegal do jogo, né? Tudo bem, talvez não com 100% de eficácia, mas olha, está sendo feito um trabalho muito rigoroso e a gente está vendo isso acontecer. Então, o que eu quero reforçar aqui é que uma regra dessa, ela é muito bem intencionada, ela tem uma lógica, ela tem uma retórica, é o que está sendo discutido na FAO, na ONU, nas COPs, mas fere a soberania nacional, sobrepõe regras nacionais. Isso que nos preocupa. Esse é o grande ponto, entendeu? Essa é a discussão que tem que ter. E é muito confortável para países consumidores que não têm a sua economia muito ligada ao setor primário, como nós aqui, estabelecer isso. Então, a gente volta a dizer, parece, talvez, quem não me conhece, quem talvez não conhece a fundo o trabalho das federações e do Senar, que a gente está sendo reativo. Não, a gente está fazendo nosso trabalho. A gente está assistindo o produtor, a gente orienta, a gente delibera, mas nós não podemos ter uma normativa dessa de forma tranquila e passiva. Não, realmente legal, vamos lá. Não preocupa, né? Porque assim como a Europa teve o seu direito de propriedade, o seu direito, vamos dizer, o conceito liberal, né, europeu de desenvolvimento econômico com a terra, né, a gente também quer ter e quer poder usufruir dessa nossa terra, que não é tão fértil como a deles, mas pode produzir e alimentar e gerar riqueza aqui no país. E lembrando, a gente sabe que o problema climático
está muito mais ligado à indústria e ao setor energético de combustíveis fósseis do que à agropecuária. Então, não podemos deixar essa cortina de fumaça de questões climáticas tomarem o agro. A gente tem que lembrar disso. O problema está no combustível fóssil. E muitos países não querem resolver esse problema. A Alemanha já vem fazendo isso muito bem, energia solar, tem feito grande o seu papel. Mas não são todos os países desenvolvidos e ricos que estão fazendo. Então, estou expandindo um pouco aqui a reflexão, mas a gente não pode deixar de olhar para isso. O agro não é o problema, é a solução, e não podemos usar a questão climática para gerar restrições comerciais e desenvolvimento econômico de países emergentes como o Brasil. Não podemos. Entendeu? Esse é o grande ponto que eu queria reforçar aqui. Ok, Zé Paulo, obrigado. Né? Acho que, inclusive, a gente tem que melhorar, né? Inclusive, nossa comunicação em relação aos potenciais que o próprio setor tem nessa agenda, né? Mas, e também, né? Acho que a gente precisa qualificar essas informações. Mas eu queria trazer o Alex para a conversa. Tem uma pergunta, aproveitando a falar da federação, acho que é da federação, o Thiago Rocha, FAESP, né? Eu vou trazer a pergunta dele, mas eu vou desviar um pouco a pergunta, Thiago. Mas me pergunte a sua pergunta. Ele fala: a pecuária brasileira desenvolveu-se significativamente, né, impulsionado principalmente pelo vertiginoso crescimento das exportações, culminando na condição de maior exportador de carne bovina no mundo, inclusive batendo recorde de exportação no último mês, né? Todavia, ainda existem importantes desafios a serem vencidos. O segmento pecuário brasileiro é complexo, com um universo de pequenos e médios produtores que têm alta representatividade na cadeia de fornecimento de carne e que serão impactados por essa legislação. Basta fazer uma simples pergunta: quantos produtores possuem suas propriedades currais com troncos de contenção para mobilizar animais para brincá-los, né? E aí ele termina: a prorrogação vem em um momento bem-vindo, pois nos dará tempo para unir ainda mais o setor e pensar em soluções. No entanto, é imprescindível que o diálogo geopolítico não se considere a realidade dos sistemas e a capacidade de execuibilidade, e principalmente as regras internas dos países, já que são muito restritivas. Quero trazer para você, Alex, assim, essa questão de, né, você que conhece o Brasil, né, que está há muito tempo atuando aqui, mas está fazendo a ponte, né, do diálogo, né? Qual que é a percepção, o entendimento do europeu sobre essa realidade, né? Porque quando o Thiago traz essa pergunta simples, né, quantos produtores em suas propriedades quantos produtores possuem suas propriedades currais com troncos de contenção para mobilizar os animais para brincá-los, né? Isso é um pouco de qualquer realidade do Brasil, né? Então, assim, qual que é a dimensão, né, do entendimento que vou falar de maneira geral, né, mas a União Europeia tem em relação a essa realidade do Brasil para implementar uma legislação extremamente robusta, né? E aí, bom, Alex, fique à vontade aí. Obrigado, Lisandro. Antes de responder essa, queria fazer um comentário à fala do Pado. Você perguntou sobre o conhecimento, né, das regras ambientais, dos critérios de sustentabilidade no Brasil, né, que na Europa, por exemplo, conhece, né, o que é um código florestal, o que é um moratório da soja, o que é boi na linha. Muito poucas pessoas, pouca gente conhece. Só conhece quem trabalha aqui e quem trabalha aqui muitos anos e nesse setor, nessa área. Fora disso, ninguém conhece. Então, um trabalho que a gente faz, e vi isso nos comentários aqui também, é a questão da narrativa, de fato. Existe muita coisa boa que não aparece. E existe coisa que não é tão boa que aparece muito, numa dimensão desproporcional. Então, realmente precisa ser aqui um trabalho de narrativa para ter um senso de realidade. Né? O que é real, o que é fantasia, o que é exagero e o que precisa ser feito. Acho que temos que calibrar, e nós aqui nesse grupo que nos escutam aqui, temos que contribuir para que seja calibrada e que tenha um senso de realidade. Quanto aos produtores do Thiago, desculpa, a pergunta era... Deixa eu ler aqui. O Thiago traz essa questão de realidade, né? A pergunta dele: quantos produtores possuem, né, troncos, curral com tronco, né? Assim.
Eu acho que é uma pergunta muito válida, né? Como eu falei antes, é o pequeno produtor que nessa norma vai ser o risco, né? O risco tanto pela gestão, tanto pela exclusão do mercado e pela perda da renda, né? Essa é a minha visão, né? Do APD aqui. Existe um grande risco, porque essas normas, falamos aqui também, vêm com um custo. Não sabemos o custo ainda, porque o sistema operacional não está pronto, então, sem sistema não tem como saber o custo, mas vai ter um custo. E existe um risco do pequeno produtor não conseguir assumir esse custo. Então, eu vejo que o risco da exclusão do pequeno existe. Seria nesse sentido, Tiago, a sua pergunta? Se eu puder me manifestar bastante brevemente, além de Ok, agradecer a Thiago. mesa aí, é sobre a execuibilidade, né? A gente está falando de uma condição que transforma grandemente uma realidade local, né? Onde está sendo imputada uma nova regra que altera o sistema produtivo e qual que é o nosso grau de aferir a execuibilidade das coisas, né? A gente tem o sistema em diferentes níveis, né? O frigorífico tem os seus desafios para fazer a informação ser rastreada e chegar até ele, né? O Marfrig foi muito bem na colocação. O produtor que produz bezerro, ele produz bezerro, não produz bezerro para exportação. Então ele não sabe lá na frente qual que é a realidade das coisas. Então, assim, eu acho que o choque maior é o quão execuível é a regra, né, e o grau de intensidade que a gente vai ter que ter para mudar as nossas estruturas e, consequentemente, deixar muita gente de fora do processo. Agradeço o espaço, desculpe se eu interferir, não estava nem no programa. Ok, Thiago, obrigado. Certo. Tiago, só para finalizar, então, o comentário, acredito que esse adiantamento serve também para isso, né? Que temos um trabalho, tanto cooperação internacional, tanto Senas, outras organizações, Solidariedade, Imaflora, os ONGs, de ajudar, capacitar, né? Ajudar o pequeno produtor, de se adequar a essa norma. Acho que é uma tarefa monumental que temos, mas é uma tarefa que realmente temos que empenhar. Obrigado, Alex. Eu busquei a pergunta do Thiago para tentar trazer essa questão que você abordou muito bem sobre narrativa, sobre o como se conhece de fato o que está acontecendo aqui, lá na Europa, né? E tem um distanciamento muito grande, né? Mas eu queria aproveitar essa mesma pergunta aí para o Zé Pado e para o Leonel, né? Porque eu acho que é importante, né? Muitas vezes a gente vem, principalmente nós da sociedade civil, nós fazemos muitas proposições simples para problemas complexos, né? Então, assim, uma análise, né, Zé Pada? Essa capacidade instalada de infraestrutura no Brasil. Tem uma pergunta aqui que fala de conectividade, 4G, 5G, para a gente poder fazer, né, agilizar processos de informação. Traz um relato breve, né, Zé Pada? Depois o Leonel, que também monitora, se o Bruno que é da área também, fica à vontade para falar sobre a infraestrutura que nós temos para absorver e implementar essa legislação, porque muitas vezes a nossa leitura é muito simplista, né? Zé Pada, pode começar? Certo, Lisandro. Você se refere mais no âmbito dentro da porteira, no sentido Eu acho que dentro da porteira, sim, né? Porque eu acho que tem a pergunta do Thiago, né, bem oportuna, mas também a pessoa, quando falar em infraestrutura de maneira geral, né? Eu acho que isso é importante para o setor, pensando na pecuária, pensando em conectividade, pensando em atendimento a regramentos, novos regramentos. Tá. Bom, olhando para dentro da porteira, nossa, a realidade do Brasil ela é multifacetada, né? É um mosaico muito, muito sem padrões, né? Acho que cada estado, dentro de cada estado, tem as suas sub-regiões. Isso é muito diverso, ao meu ver. Eu conheço, sou daqui, mas pude viajar o Brasil bastante já e conheço um pouco de pecuária nos principais estados produtores. Então, Rondônia, Mato Grosso, Pará, Tocantins, Minas Gerais, Goiás, cada um tem uma realidade, mas de forma geral, o que a gente nota, como o Thiago colocou, é uma estrutura gerencial nas propriedades mediana, né? Assim, o básico, né? Muitos às vezes não têm sistemas robustos de gestão, software,
ou muito menos um curral muito bem equipado que permita aferições assim muito precisas de informações. Então, na média, realmente a gente tem essa problemática. Ao mesmo tempo, a gente tem grandes grupos e empresas familiares, médias, grandes, muito bem organizadas, que trazem um outro universo, né? Então, primeiro a gente tem que entender isso. O Brasil tem essa dicotomia importante aí dentro da realidade dos produtores. Agora, na questão pública, na gestão da informação, eu acho que isso o Brasil avançou muito e talvez arrisco dizer que a gente tem sistemas já em nível digital muito avançado, né, em comparação a outros países, principalmente aqui da América do Sul. Vou dar exemplo aqui do Mato Grosso do Sul. A Iagro hoje, se você quiser entrar lá no site, você consegue ter informações de movimentação de trânsito, de GTA, está tudo digital, está tudo dentro do sistema. A mesma coisa a parte do CAR, ambiental, o GEL, enfim. Você consegue acessar muito rapidamente e ver onde a fazenda está, se tem... Aí você tem a foto do satélite em tempo real para ver se o cara fez ou não fez. Então, acho que isso o Brasil avançou muito. Aí o amigo falou do INPE, tem outras, tem iniciativas até privadas, né, que estão fazendo trabalho. Então, assim, acho que nisso, essa governança territorial e de informação, o Brasil é de se admirar. E tanto os estados como o governo federal também, você consegue acessar coisas na plataforma do governo rapidamente, consegue consultar e já fazer a verificação. Agora, como a gente está falando aqui, você pôr um negócio desse para rodar de maneira que você consiga que todos os elos, igual o Leonel falou, o pequeno produtor de bezerro, que põe o bezerro no leilão. Mas vou contar assim uma breve realidade aqui de Campo Grande, em específico, quem conhece aqui. Nós temos um leilão aqui em Campo Grande, chamado Correia da Costa, que acontece toda segunda-feira e vende animais de todo jeito, de todas as origens. Eu sou um recriador, tenho toda a minha... Atendo o Marfrig, estou tudo certinho, estou conforme, lista 3, cota Hilton, rastreabilidade, tudo. Mas eu sou um consumidor desse leilão e acabo comprando bezerra lá. Cara, ali é um monte de produtor que coloca lá. Então, imagina eu ter que... Como que eu vou monitorar e fazer o rastreio disso tudo para poder comprovar isso? Eu acho muito complexo. Então, assim, uma solução simples para isso não sei se resolve. Agora, voltando um pouquinho do que eu estava... E que temos formas de monitorar o cumprimento dessa lei, ao meu ver, já estaria resolvido, não precisaria muito dessas conferências, porque se o sistema de monitoramento, vamos dizer assim, de infrações, sejam elas ambientais, sanitárias ou, enfim, trabalhistas, assim, todo o âmbito, vamos chamar assim, jurídico brasileiro funciona, esse cara, teoricamente, ele já teria uma trava dos sistemas que ele está operando naturalmente. Então, ele nem conseguiria tirar uma guia, ele não conseguiria usar os sistemas públicos. Então, eu penso que isso já traria uma certa segurança. Mas parece que não é só isso que a União Europeia quer. Ela quer ir além. Aí que é o grande desafio, que aí eu confesso, Lisandro, que eu não sei. É uma resposta que a gente está ainda em construção. Porque, primeiro, o setor não está muito convencido de que essa é uma lei, essa é uma regra passível de acontecer, no sentido, como eu já falei aqui várias vezes, né, da soberania e tudo mais. Agora, se ela vier, como vai ser, aí é um trabalho árduo que vai envolver não só dentro da porteira, como fora. Porque eu acho que dentro tem soluções no mercado, tem várias opções aí para resolver o problema. Agora, o depois, para controlar esse fluxo, essa origem, para onde vai, para onde vem, aí acho que o buraco é mais embaixo e aí sim exige uma solução mais completa. Não sei se o adiamento em 1 ano vai resolver, se a gente vai ter tempo para fazer tudo isso. Não sei, sinceramente, não sei dizer. Aproveitar, eu queria abrir a pergunta para o Leonel e para o Bruno, né, mas eu acho que só aproveitar esse gancho, né, tem uma pergunta da Adriana Papalha, que fala: se o bezerro precisa nascer para brincar e rastrear, como estaremos prontos com a AgroBrasil mais sustentável, mesmo prorrogando a EUDR, se não teria que acelerar essa plataforma?
Aí pode começar com o Leonel em relação ao animal que, mesmo prorrogando, a carne que vai ser vendida, né, dentro dessa lógica de postergação, qual que devia ser a realidade hoje? Né? Brevemente, Leonel, e as considerações finais. Depois, Bruno, você pode já entrar na sequência e falar em relação ao ritmo de estabelecimento dessa plataforma, né, que foi um pouco lá que ele colocou. A gente vai para as considerações finais. Vou tentar ser breve aqui então, Lisandro. Bom, a respeito da questão do brinco aí, que ela falou, e não, de repente, estaria, entre aspas, atrasado. Desculpa se não foi assim o entendimento, mas foi o que eu pude depreender da colocação, Lisandro. Acho que assim, a gente tem um vício de achar que tudo resolve com brinco, tá? E não resolve. Assim, se nós temos uma propriedade onde o animal nasce, cresce e é abatido daquela propriedade, o brinco se faz menos necessário. Então, assim, não é o brinco que vai resolver. E aí, amarra um pouco na pergunta lá que você falou de tecnologia. Qual a melhor tecnologia que se existe? Aquela que se usa. Pode ser o papel de pão. Se você usar, essa é a melhor. Não adianta você ter o carro mais, com as melhores tecnologias, com as maiores sofisticações possíveis, se você não sabe dirigir. Então, o desafio nosso hoje na cadeia pecuária, de novo, é conectar esses elos, é fazer com que a informação que já acontece em nível de campo, quer seja o bezerro nascendo, quer seja o animal sendo recriado, quer seja a alimentação dele, quer seja o medicamento que é utilizado, qualquer dessa informação que ela seja transpassada da realidade no chão para algum tipo de sistema, algum tipo de compilação, ou algum tipo de plataforma que traga isso daí, né. Então, se o produtor e aí volta o que o Pádua falou mesmo, a gente tem uma heterogeneidade de produtores com perfis diferentes, às vezes, conforme a região, conforme a formação dele, conforme o background que ele tem de experiência daquilo, que ele é mais afeito ou menos afeito a determinadas tecnologias. Nós temos um banco de dados hoje de mais de 65.000 propriedades e proprietários, tá? E ali nós temos uma variedade, né, de informação. Então, mas qual foi o desafio? Ter essa informação chegando no banco de dados. E aí tem produtor, como eu falei, o cara ele tem muito mais facilidade para lidar com um documento físico, com um papel. O outro tem facilidade para lidar com um software que manda um extrato específico que pode ser compartilhado. Então, essa é a realidade que a gente tem. Ou seja, a tecnologia, se a gente ficar, não, porque o brinco é assim, ou porque a conectividade 5, 6, 7G, qualquer coisa, é a melhor, talvez não seja o melhor momento da gente, ou a melhor maneira da gente abordar. E sim, o que é factível para fazer, o que é factível para aplicar, desde que a gente traga essa informação. Tá? E aí, com o suco de tudo isso daqui uma vez que essas informações podem estar em uma instância que pode se acessar aquelas propriedades ou aquelas informações que são necessárias, evidentemente protegendo todas essas questões de dados individualizados, a gente vai ter a maneira de evidenciar para um cliente, para um país que demande, para quem quer que questione, inclusive para o próprio produtor ou para as empresas que estão ali, olha, pode existir esse tipo de problema, mas ele não faz parte da minha cadeia, não faz parte do meu fornecedor, não faz parte do meu produto, tá? Essa questão da evidenciação é que a gente está precisando trabalhar. E aí eu concordo muito com o que o Bruno falou. A questão da UDR, ela vem e talvez a gente precise perceber ela muito como uma oportunidade. Evidentemente, discutindo as limitações que a gente tem, mas mostrando a realidade que a gente tem aqui, né? Porque hoje um dos principais talvez problemáticas que a gente tem não é falar que faz, mas é demonstrar que faz. Porque sem essa demonstração fica parecendo que está todo mundo aqui no escuro sem fazer nada. E não é a realidade. Bruno bem colocou. A maioria esmagadora do produtor, a maioria esmagadora das pessoas, a maioria esmagadora das empresas que trabalham com isso, elas são corretas. Elas fazem por isso. Agora, por conta dos poucos que não fazem, a gente está aqui nessa situação, tendo que mostrar para todo mundo exatamente por conta daquele joio que está no meio do trigo. Câmbio. Maravilha, Leonel. Obrigado. Bruno, pode fazer as considerações finais e trazer um pouco da expectativa em relação à plataforma, né, para poder, né, o pessoal falou em acelerar, mas eu acho que tem alguma coisa de ela ser execuível, né, de poder avançar e criar as condições para o setor estar utilizando. Tá mudo, Bruno. Me multaram aqui. Então, a plataforma ela já está ela vai ser lançada em módulos, sabe? Até por, né, decisão política da casa, ela é uma plataforma
para atender o produtor rural. Ela não é uma plataforma para atender UDR, não é uma plataforma para atender a China, ela vai disponibilizar informações para o produtor rural poder acessar diversas políticas públicas ou até mesmo um mercado. Então, o primeiro módulo que vai ser lançado vai ser para a questão do Plano Safra. Então, nós estamos já em acordo, já saiu na resolução do Conselho Monetário Nacional que as boas práticas para ter o desconto de 0,5%, vai ser buscada na plataforma. Então, aqueles que têm boas práticas, isso não se aplica à pecuária, porque não há uma legislação ainda que reconheça os protocolos de boas práticas. Está sendo trabalhado dentro do mapa para pecuária, mas na parte agrícola tem muito, a não ser o produto orgânico, né? Então, esses produtores vão poder ter acesso ao 0,5%, que estiverem na plataforma. O segundo módulo que a gente está trabalhando, então, é a habilitação da propriedade dentro desses requisitos nacionais, é a questão das boas práticas agropecuárias. Então, esse é o primeiro módulo que vai ser lançado. Então, de imediato, qualquer produtor já pode, por exemplo, habilitar sua propriedade lá, falar que ele está ok com determinados grupos lá da legislação, que vai estar lá basicamente seguindo ali o que está o protocolo do boi na linha. E ele pode, por exemplo, essa informação pode ser comercializada junto com a nota fiscal, com a GTA, ou dentro de um protocolo de rastreabilidade individual. Ou seja, hoje o produtor ele é analisado por quem compra o seu animal. Agora não, ele vai poder fornecer essa informação, e ele vai ter essa informação, que para ele é uma coisa muito difícil ter essa informação. Então, ele vai poder, através do GovBR, da conta dele, acessar isso, né? Então, assim, nesse primeiro momento, acho que já é uma ferramenta que já vai dar muita facilidade para qualquer uso ali que o produtor queira. Até o final do ano, a ideia é que a gente tenha algumas cadeias produtivas, não vão ser todas, porque cada uma tem o seu critério lá dentro. A gente deve ter algumas cadeias produtivas atendendo aos critérios da União Europeia, né, para aqueles produtores que queiram acessar, né? Então, isso vai ser mais um serviço. E ela está sendo lançada, ela vai ser evolutiva, então vai contemplar todas as cadeias. O Reino Unido, por exemplo, já tem uma legislação semelhante, mas ela faz relação à legislação nacional, então não é desmatamento zero, é desmatamento ilegal zero. Então, nós vamos começar a fazer isso de novo. A China já está nessa conversa com a gente também, com o governo federal, onde também já foi colocado a questão de respeitar a legislação nacional. Eles têm esse entendimento também, ainda não tem nada publicado nem nada, mas muito provavelmente virá alguma coisa também com relação à legislação nacional. Então, assim, a briga, como o colega da FamaSul colocou, geopolítica, ela está aí, está sendo travada, e a gente está tentando dar soluções enquanto essa briga está lá sendo travada. O governo está andando nas duas frentes. Então, eu acho que é isso, é a gente conseguir demonstrar. Então, a plataforma ela vai servir para isso, para que a gente possa realmente parar de combater narrativa com narrativa e parar e começar a mostrar fatos, que é o que a gente acredita que é um grande diferencial nosso aí. Obrigado, Bruno, pelas considerações. Alex, por favor, fique à vontade para essas considerações finais, para a gente ir atendendo o tempo, estourando só um pouquinho. Sim, já estamos no final, né? Obrigado, Lisandro. Não, só um comentário. Como com tantas leis e normas que a gente convive, ficou claro, né, do momento que foi lançado essa norma até o momento atual, que o assunto é muito mais complexo do que se imaginava quando foi chancelada, né, na Comissão na União Europeia. Inclusive, inicialmente pensava-se muito nos países, né, Indonésia, Brasil, madeira, soja, e a ficha caiu muito mais tarde, que a mesma norma também vale para a Bulgária, da Romênia, da Polônia, da própria Alemanha, que são todas propriedades pequenas. E houve protestos internos também. Então, esse debate que estamos tendo aqui, eu só queria destacar, não é um debate exclusivamente brasileiro, é uma questão bem maior, é ampla mesmo. E também queria trazer, talvez para finalizar, a questão climática.
acho que o desejo que todos nós temos como cidadão, como setor produtivo, estamos convivendo com um clima amigável, que inclusive viabiliza a agropecuária, né? E temos vivenciado esses eventos extremos, né? As mudanças climáticas, e eu vejo muito também nesse sentido de uma entre muitas medidas tentando mitigar e adaptar as mudanças climáticas, que é a nossa riqueza, nossa biodiversidade, nossa floresta. Então, eu tento enxergar realmente isso, apesar de todos os dilemas, dificuldades, desafios que traz, como uma iniciativa muito, muito positiva. Vou ficar por aqui. Muito obrigado. Obrigado, Alex. Eu queria, então, encaminhar para o encerramento, agradecer a participação de todos, os panelistas, a equipe que deu suporte, os nossos parceiros que foram para viabilizar esse evento. Eu acho que são temáticas que a própria mesa está construindo, está discutindo dentro do GT, de grupos de trabalho que nós temos lá, grupos de trabalho de rastreabilidade, grupos de trabalho de clima, grupo de trabalho discutindo o uso da terra, né? Então, assim, o bem-estar animal, né? Então, faço um convite aos nossos associados que aqui estão para participar desses grupos, para a gente conseguir construir proposições coletivas, né? E nessa perspectiva de atendimento ao diário. Então, reforçando aqui o agradecimento a todos, aos parceiros, e pedir desculpa àqueles que fizeram as perguntas, nós não podemos responder, né? Aqui, acho que 1h30 esse tema, na verdade, dá para a gente ficar horas e horas discutindo, né? Mas é importante a gente concentrar aqui nessa 1h30 para a gente poder aproveitar e ocupar o tempo de todos. Mas peço desculpas por não atender a todos. Vamos ver se a gente consegue dar alguma vazão nisso, considerando os demais webinars que vamos realizar, e reforçando aí que vamos continuar com esses diálogos inclusivos. Dia 30 de outubro nós temos o próximo, aí depois, 30 de outubro, talvez... Bom, eu acho que é. E depois, 18 de dezembro, já dentro do Fórum Pecuária Sustentável, já antecipando aqui, fazendo convite a todos. Então, obrigado pela participação e tenham um bom resto de semana.